Quando você ouve a palavra anjo, o que vem à sua mente? Você os imagina como criaturas enormes com asas, vivendo muito distantes no céu? Ou talvez como seres extraordinários que jamais cruzariam o caminho de alguém comum como você? Embora os anjos sejam seres celestiais, eles estão muito mais próximos de nós do que pensamos. A diferença está em saber como reconhecer a sua presença. Neste vídeo, vou revelar 5 sinais que indicam que os anjos estão ao seu redor. Também explicarei os propósitos da presença deles e como você pode se posicionar para experimentar uma visitação angelical. Antes de continuarmos, lembre-se de que os anjos são mensageiros de Deus. A Bíblia está repleta de relatos sobre anjos atuando em momentos cruciais na vida das pessoas, mostrando que eles não estão distantes, mas sim em constante atividade entre Deus e o mundo físico. Como mencionado em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso significa que os anjos podem aparecer em sonhos, visões ou até em forma humana, conforme a vontade de Deus. Eles estão presentes em nosso cotidiano. Mas como você pode saber quando um anjo está perto de você? Vamos ao primeiro sinal. Uma paz inexplicável em tempos difíceis. Quando enfrentamos desafios, é natural sentirmos inquietação, ansiedade ou até desespero. Mas às vezes, em meio à turbulência, uma paz inexplicável nos envolve, como se algo ou alguém estivesse nos sustentando. Por exemplo, antes de Jesus carregar os pecados do mundo, ele enfrentou uma batalha emocional intensa. Sentiu o peso do que estava por vir e uma profunda angústia. Ainda assim, em Lucas, capítulo 22, versículo 43, lemos que um anjo veio do céu para fortalecê-lo. Esse encontro o ajudou a continuar sua missão com determinação, assim como aconteceu com Jesus. Deus pode enviar anjos para fortalecer você em seus momentos de maior fraqueza. Não importa quão avassaladora sua situação pareça, Deus está sempre atento, pronto para prover o auxílio necessário através de seus anjos. Tudo o que você precisa fazer é manter a fé, confiando na presença constante de Deus e no apoio de seus mensageiros celestiais. Lembre-se sempre de que Deus está com você em todos os momentos e caminhos. Mesmo quando o inimigo tentar te lançar nas circunstâncias mais sombrias, Deus tem o poder de enviar seus anjos para te resgatar. O agir de Deus segue padrões estabelecidos, e é por isso que certos eventos ocorrem naturalmente, enquanto outros exigem intervenção divina. Por exemplo, uma porta trancada não se abrirá sem a chave certa, e um animal não falará como um ser humano. Contudo, nas Escrituras, encontramos diversos exemplos de acontecimentos sobrenaturais que evidenciam o agir dos anjos nos assuntos dos homens. Essas intervenções podem acontecer para libertação ou correção. Em ambas as situações, demonstram o poder de Deus para alterar o curso da natureza e realizar milagres no mundo físico. No livro de Atos, capítulo 12, vemos um exemplo claro dessa intervenção. Enquanto Pedro estava preso por ordem de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sua cela. O anjo o tocou, acordando-o, e as correntes caíram de suas mãos. Ele foi instruído a se vestir e seguir o anjo. Passaram pelos guardas e pelos portões da prisão sem que ninguém os visse. Quando chegaram ao portão da cidade, este se abriu sozinho. No início, Pedro achou que estava tendo uma visão, mas ao perceber a realidade da situação, declarou: "Agora sei, sem sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me resgatou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava que acontecesse." Atos, capítulo 12, versículo 11. Essa história é uma prova poderosa de como Deus usa seus anjos para agir em nosso favor, mesmo alterando as leis da natureza.
Outro exemplo marcante foi a queda das muralhas de Jericó. Quem poderia imaginar que gritos fariam paredes gigantes desabarem? Antes desse evento milagroso, o anjo da guerra apareceu a Josué, demonstrando que os anjos estavam diretamente envolvidos na conquista. Os anjos também intervêm para corrigir nossos caminhos. Um exemplo disso é a história de Balaão, que estava a caminho de amaldiçoar os israelitas. Deus enviou um anjo para bloquear o caminho e chamar sua atenção, impedindo-o de prosseguir com seus planos errados. Um anjo do Senhor estava diante de Balaão, mas ele não conseguia vê-lo. No entanto, seu burro percebeu a presença angelical e se recusou a seguir em frente. Irritado, Balaão começou a bater no animal para forçá-lo a continuar. Mesmo assim, o burro permaneceu imóvel. Foi então que o Senhor permitiu que o burro falasse como um ser humano. O animal perguntou a Balaão: "Por acaso eu já agi assim com você antes?" Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele finalmente enxergou o anjo. Imediatamente, Balaão se curvou diante da presença celestial. O anjo do Senhor o repreendeu, dizendo: "Por que você bateu no seu burro essas 3 vezes? Eu vim aqui para me opor a você, porque seu caminho é imprudente diante de mim." Essa situação é um exemplo de como os anjos de Deus podem intervir para corrigir nossos caminhos, mesmo alterando as leis naturais para chamar nossa atenção. Imagine que você planejou uma viagem e na noite anterior verificou cuidadosamente seu carro para garantir que tudo estava em ordem. Contudo, ao tentar sair pela manhã, o carro simplesmente não funciona, sem explicação aparente. Pode ser que um anjo esteja bloqueando o caminho para impedir que você siga por um trajeto perigoso. Além disso, em momentos assim, você pode sentir uma voz interior, uma sensação ou um pensamento persistente dizendo para não seguir adiante. Esse é o agir do anjo de Deus trabalhando em sua vida, protegendo você de forma invisível, mas poderosa. Independentemente de sua situação financeira, quer você tenha muitos recursos para contratar segurança ou viva com recursos simples, existem situações que ultrapassam qualquer capacidade humana de proteção. Quando você escapa de um desastre iminente, muitas vezes isso é sinal de que os anjos estavam trabalhando em seu favor. O Salmo 91, versículo 11, nos lembra: "Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos." Essa é a herança de todos os filhos de Deus. A proteção divina conduzida por seus anjos, que intervêm constantemente para livrar e guardar você. No livro de Gênesis, Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua grande perversidade. No entanto, Ló e sua família ainda viviam ali. Para protegê-los, Deus enviou anjos para resgatá-los. Quando hesitaram em sair, os anjos seguraram suas mãos e os conduziram a um lugar seguro. De forma semelhante, no livro de 2 Reis, capítulo 6, um poderoso exército foi enviado para capturar o profeta Eliseu. Seu servo ficou apavorado diante da ameaça, mas Eliseu permaneceu calmo. Ele orou a Deus pedindo que abrisse os olhos do servo, e então este viu um exército celestial de anjos e carruagens de fogo ao redor deles. Era a proteção divina cercando Eliseu e garantindo sua segurança. Assim como nos exemplos acima, você não precisa temer o mal, pois os anjos de Deus estão ao seu redor, prontos para lutar contra qualquer oposição que se levante contra você. Essa proteção também se aplica durante a noite. Mesmo enquanto você dorme, os anjos de Deus permanecem ao seu lado, impedindo que o inimigo toque sua vida. Isso significa que você nunca enfrentará dificuldades ou perigos? Não necessariamente. Contudo, Deus posicionou seus anjos para ajudá-lo a superar qualquer adversidade que surja no caminho. A Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo 18, versículo 10, que os anjos das crianças contemplam o rosto de Deus no céu.
Isso mostra que existem anjos que ouvem suas orações e intercedem por você diante de Deus. Eles levam seus pedidos ao Pai e também entregam as respostas que Ele envia. Por exemplo, enquanto Daniel orava pela restauração de Israel em Daniel, capítulo 9, o anjo Gabriel veio rapidamente até ele para revelar a resposta às suas orações. Isso garantiu a Daniel que Deus o tinha ouvido. Uma forma de identificar a presença angelical durante a oração é notar como a atmosfera ao seu redor muda. Você pode sentir uma paz interior, um desejo maior de orar, ou uma sensação de que outro ser está com você. Esse agir dos anjos muitas vezes complementa a obra do Espírito Santo, como descrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26, fortalecendo sua comunhão com Deus. Às vezes, a ajuda inesperada de um estranho pode ser um sinal da presença angelical ao seu redor. Essas situações de apoio e conforto são formas pelas quais Deus cuida de você, enviando seus anjos para agir em seu favor. Às vezes, encontramos pessoas que parecem aparecer no momento certo e transformam nossas vidas de maneiras significativas. Elas podem trazer respostas às questões que têm inquietado o nosso coração ou confirmar as promessas de Deus para nós. Quando isso acontece, pode ser que você tenha encontrado um anjo disfarçado. É por isso que Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nos aconselha: não se esqueçam de praticar a hospitalidade, pois, sem o saber, alguns acolheram anjos. Um exemplo poderoso disso está em Gênesis, quando Abraão viu 3 homens perto dos carvalhos de Manre. Ele correu até eles e os convidou a descansar em sua casa, oferecendo hospitalidade. O que Abraão não sabia era que estava recebendo 2 anjos e o próprio Deus. Após aquela refeição, Deus reafirmou a promessa de um filho para Abraão e Sara, uma promessa que havia sido aguardada por 25 anos. Embora nem todo estranho seja um anjo disfarçado, Deus usa anjos para realizar diversas funções na terra. Você pode identificar um anjo pelo impacto profundo que ele tem em sua vida ou pelas circunstâncias divinamente orquestradas que o acompanham. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de anjos sendo enviados para anunciar o nascimento de pessoas importantes. Em Juízes, capítulo 13, um anjo apareceu aos pais de Sansão e revelou que eles dariam à luz um filho que libertaria Israel dos inimigos. De maneira semelhante, antes do nascimento de João Batista, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias enquanto ele servia no templo como sacerdote. Gabriel anunciou não apenas o nascimento de João, mas também o propósito de sua vida. Outro exemplo marcante foi quando o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que ela daria à luz a Jesus, concebido pelo Espírito Santo. Maria aceitou essa mensagem com alegria e submissão à vontade de Deus. Os anjos também desempenham o papel de guiar as pessoas em direção ao seu propósito. Em Juízes, capítulo 6, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, chamando-o de homem poderoso de valor, mesmo quando ele estava escondendo trigo, com medo de seus inimigos. Apesar de Gideão não parecer um guerreiro, o anjo o guiou para cumprir seu destino como um líder que libertaria Israel. Os anjos também fornecem direção e proteção ao povo de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, a Bíblia registra que o anjo do Senhor ia adiante deles, conduzindo-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. Essa presença angelical garantiu que o povo fosse guiado com segurança em sua jornada pelo deserto. A presença de anjos em sua vida pode direcionar os seus passos e guiá-lo no caminho certo. Agora que você conhece os sinais da presença angelical, como pode se preparar para vivenciar essas visitas? Uma visita angelical é semelhante a uma visitação de Deus, pois é Ele
quem envia os anjos. E como Deus é santo e não tolera o pecado, é necessário que você se arrependa, confesse suas falhas e submeta seu coração a Ele. Ao ser purificado por Deus, você estará preparado para experiências espirituais mais profundas. Considere Maria, a mãe de Jesus. Em toda Israel havia muitas jovens, mas ela foi escolhida porque era pura e havia encontrado favor diante de Deus. O mesmo vale para você. Ao afastar-se das iniquidades e buscar uma vida justa, você encontrará graça aos olhos do Senhor. O que qualificou Isabel e Zacarias para receberem uma visita angelical foi sua retidão e dedicação ao serviço de Deus, mesmo na velhice. Da mesma forma, Deus honrou a fidelidade de Pedro ao libertá-lo da prisão por meio de um anjo, pois sabia que Pedro era essencial para o avanço do Evangelho. Pergunte a si mesmo: você tem sido fiel ao que Deus confiou em suas mãos? Você tem buscado viver uma vida reta todos os dias? Essa fidelidade e compromisso abrem portas para intervenções divinas. Abraão recebeu uma visita divina porque foi hospitaleiro com os estranhos. Se ele não tivesse oferecido descanso e alimento aos viajantes, poderia ter perdido a promessa de Deus para sua vida. Além disso, seu sobrinho Ló e sua família poderiam ter perecido em Sodoma. Deus também nos chama a ajudar os pobres e necessitados ao nosso redor. Ao fazer isso, você pode acabar servindo a um anjo sem saber, e essa bondade será retribuída com bênçãos celestiais. A fé é essencial para vivenciar o sobrenatural. Muitos cristãos acreditam que Deus pode fazer todas as coisas, mas duvidam da realidade do ministério dos anjos, vendo-o como algo distante. No entanto, Deus nunca mudou sua natureza. Se Ele usou anjos no passado, Ele pode fazer o mesmo hoje. O que você precisa é de fé. Sem ela, é impossível conectar-se plenamente com o mundo espiritual e experimentar a ação divina em sua vida. Para experimentar plenamente a presença e o ministério dos anjos, é essencial que você cresça espiritualmente. Um anjo dificilmente aparecerá para alguém que não conhece a Deus, pois sem o entendimento espiritual, a pessoa não compreenderia o significado de tal manifestação. Por isso, é importante preparar-se espiritualmente, desenvolvendo sua comunhão com Deus. Os anjos estão sempre cumprindo tarefas designadas por Deus em nossas vidas. No entanto, a chave para acessar esse auxílio é o seu próprio crescimento espiritual. Dedique-se a aprofundar sua fé, sua vida de oração e seu relacionamento com o Senhor. Faça da oração um hábito diário. Os anjos estão prontos para apresentar os desejos do seu coração a Deus e trazer de volta as respostas divinas. No entanto, quando você negligencia a oração, limita a ação deles em sua vida. A oração não apenas energiza sua vida espiritual, mas também ativa o ministério angelical de forma poderosa. Embora os anjos sejam importantes, nunca os coloque na posição de Deus. Lembre-se de que eles são mensageiros enviados pelo Senhor e não devem ser adorados ou venerados. A oração é dirigida somente a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Além disso, é fundamental compreender que os anjos não estão a seu serviço, mas ao serviço de Deus. Eles agem em seu favor apenas quando Deus os envia. Você não tem autoridade sobre eles, mas Deus tem. A Bíblia nos alerta que o diabo pode se disfarçar como anjo de luz. Como então reconhecer se uma manifestação é de Deus? A resposta é simples: o diabo deseja a adoração, enquanto os anjos de Deus jamais permitiriam isso. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 a 9, o apóstolo João relata que, ao ver um anjo, ele se curvou para adorá-lo. O anjo imediatamente o impediu, dizendo que ele também era servo de Deus. Isso deixa claro que nenhum anjo enviado por Deus aceitará ser adorado. Os anjos cumprem os propósitos de Deus em sua vida, mas sempre sob a ordem divina.
Para experimentar sua ajuda e orientação, concentre-se em crescer espiritualmente, orar regularmente e viver em obediência a Deus. Compreenda que, embora os anjos sejam poderosos, é Deus quem tem autoridade sobre tudo. Somente Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Quando Ele envia seus anjos até você, é importante acreditar na mensagem que eles trazem. Não cometa o erro de duvidar, como fez Zacarias. Por causa de sua incredulidade, o anjo o deixou surdo e mudo por 9 meses. Embora os anjos sejam seres incríveis e cheios de glória, eles também são intolerantes ao que Deus rejeita, porque compartilham de sua santidade. Assim como você, eles refletem aspectos da vida divina. Sempre que você tiver o privilégio de receber uma visita angelical, seja grato a Deus. Isso é uma prova de que Ele ouve suas orações e está disposto a respondê-las. Além disso, é um sinal de que você é muito precioso para Ele. Os anjos estão constantemente ativos ao seu redor. Por isso, mantenha-se em oração e permita que eles intercedam em seu favor, guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Agradeço por revelar como identificar a presença dos Teus anjos ao meu redor. Eles são Teus mensageiros, enviados com a missão de cumprir tarefas específicas em minha vida. São sinais do Teu amor e da Tua bondade para comigo. Por isso, oro para que Tu os capacites a atuar em minha vida. Sabemos que o príncipe da Pérsia tentou atrasar os anjos enviados a Daniel até que Tu enviaste o anjo guerreiro para libertá-lo. Da mesma forma, oro para que Tu capacites meu anjo, dando-lhe força espiritual para trazer as respostas às minhas orações. Inspira grandes ideias em meu coração através dos anjos ao meu redor e permite que eles abram portas e oportunidades para mim. Que eles me conduzam a lugares onde eu seja favorecido pelos homens. Senhor, Tu revelaste o propósito para Maria através do anjo Gabriel. Da mesma forma, oro para que Tu reveles o propósito da minha vida. Não quero tomar decisões erradas que possam prejudicar esse propósito. Peço que envies Teus anjos para intercederem em minha vida e me libertem de todas as dificuldades. Mesmo que o inimigo pense que pode me prender, como fez com Pedro, Tu me libertarás. Eu também experimento milagres através do ministério dos Teus anjos em minha vida. Mesmo em meio às provações, sei que viverei em paz, porque os Teus anjos estão comigo. Não temerei mal algum, pois eles sempre me guiarão e me protegerão. Quando Tu enviares instruções através deles, não duvidarei de Ti. Com fé, aceitarei e aplicarei Tuas orientações em minha vida. Senhor, levanta as hostes celestiais para acamparem ao meu redor, pois o inimigo tenta destruir minha esperança em Ti e sabotar os Teus planos para mim. Não permita que isso aconteça. Equipando os Teus anjos com força, que eles lutem por mim e me protejam de todo o mal. O sangue de Jesus me cobre contra todo perigo, e quando eu sair, os anjos irão comigo, e quando eu voltar, estarão comigo. Não farei nada que interfira no trabalho dos Teus anjos em minha vida. Tu és o meu Senhor e Salvador, o Rei da minha vida, e dela depende o Teu poder. Tu és o único que pode fazer todas as coisas. Agradeço-Te, Pai, por responder às minhas orações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este texto tocou o seu coração, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos transformadores. Nos vemos no próximo vídeo.